professor Gustavo me deu a árdua tarefa de resumir em 20 minutos quase 56 anos de vida. Difícil. Mas se ele conseguiu dar constitucional em 18 aulas, eu dou conta de falar 20 minutos. Eu vim com 2 anos de idade, fiquei até os 9 em São Paulo, vim para Brasília, filha de imigrante, não tinha problema com trabalho infantil, estudava pela manhã, trabalhava à tarde e à noite, até quando eu completei 15 anos. Trabalhei de 9 aos 15. E aí com 15, meu pai falou, agora, no 3º ano, 2º grau, você vai parar de vir para as lojas e vai estudar. E vai passar na UNB. Aí eu estudei igual uma louca e passei de primeira. E um dia antes da inscrição ele falou, minha filha, você vai fazer pra quê? Odonto. Aí ele, por quê? Porque eu quero ganhar dinheiro. Aí ele, então para ganhar dinheiro você vai limitar seu horizonte ao céu de uma boca. Aí, ó, o que o senhor sugere? Direito, porque o direito é amplo, tem muita coisa que você pode fazer. E como imigrantes, é bom a gente saber dos nossos direitos. E assim fiz. E Deus usou meu pai, porque eu não poderia ter feito outra coisa. Na faculdade, na UNB, eu era uma aluna MS, eu estudava para passar. Até que eu passei pela peneira na época, com esse professor ministro Romildo Bueno de Souza, do STJ, tinha uma lenda que ele pegava as provas e jogava. O que caísse no chão era reprovado, na mesa MM, no fogão MS e um aluno. No máximo 2 tirava SF, 10. E aí eu fiz a prova e era sempre a mesma prova todo semestre. O que é ação? E mais 3 perguntas mais objetivas. E aí ele, ao corrigir minha prova, a monitora estava do lado, ele, engraçada, essa menina não é brasileira, mas escreve como poucos brasileiros. E depois que eu fiquei sabendo, eu parei de estudar para passar. Eu comecei a estudar para saber. E me formei brilhantemente na UNB. E esse ministro, eu não tenho nenhum aluno que fez pós-graduação, mestrado, doutorado na Itália, que é o berço dos processos civil aqui no Brasil. Vai lá, não, ministro, eu vou casar. Então, meu casamento foi um desastre. Eu sugiro aos senhores, os solteiros, que pensem porque um casamento errado, deu uma volta na minha vida que para voltar aos eixos foram 20 anos. Eu já tive 3, tudo beleza. E lá na Coreia, naquela época, 35 anos atrás, a mulher de família não podia sair de casa. Para vocês terem uma ideia, antigamente as casas eram feitas de papel, as paredes. A mulher, quando ficava doente, desse lado da parede ficava o médico. Naquela época se via no pulso. Do outro lado da parede, ela colocava o fio. E ele, do outro lado da parede, sentia o pulso pelo fio, porque ela não podia
podia mostrar o rosto. E assim era diagnosticada e medicada. E eu, pela tradição, eu não podia trabalhar até que, quando meu filho tinha 1 ano e 8 meses, ele foi embora. E ele não foi rompido, mas chegou lá, parou de atender telefone, não ligava, deixou dívida de mais de $300 mil que minha mãe pagou. Quando caiu a ficha que eu tinha sido abandonada, e agora? O que eu vou fazer para me sustentar e sustentar uma criança? Porque eu, apesar de brilhantemente formada, não tinha experiência. Aí eu fiz eu sou evangélica, eu fiz uma oração para Deus. Eu vou estudar até a prova de admissão num curso de pós-graduação. Porque eu não podia brincar de concurso, porque não tem garantia que você vai passar. Eu vou fazer esse exame, se eu passar, eu vou saber que é a sua vontade. E passei. Com essa certeza, eu nunca pensei em desistir do concurso. Nossa, como foi sofrido. Porque em 5 anos o direito tinha mudado completamente. Eu estudei direito constitucional pelo antigo, enfim, não tinha ECA, não tinha CDC, consumidor, tive que reaprender. Até uma amiga falou que eu dei aula na UNB. Nossa, Suzy era tão inteligente. O que aconteceu? Não, amiga, eu estudava naquela época e estou estudando agora. E para piorar, eu tenho TDAH. Na época eu não sabia. E eu ficava agoniada, porque os meus colegas, em 1 hora, liam 40 páginas do livro de doutrina, que era a forma na época. E eu só estudava 10. Aí já me achava burra. Eu comecei a fazer concurso para tudo, para lixeiro da Nova Cap, para tudo, de órgão que eu nunca ouvi falar. Ninguém me falou que para prova objetiva a gente estuda resolvendo provas anteriores. Então eu sugiro a vocês, vão estudando até que saia o edital e marquem o dia da prova. Quando marcar, começa a estudar por prova objetiva. E eu não passava em nenhum. Aí para os meus colegas, a Su é burra. Porque todos passavam pela objetiva e ficavam na subjetiva. Quando eu consegui passar na objetiva raspando, que foi a Procuradoria do DF, aí a subjetiva foi as maiores notas. Na prova oral, eu acho que tirei 2º, 3º lugar. E na prova oral, é interessante, vou contar 2 cálculos. O primeiro examinador era de direito tributário. Eu estava muito nervosa, que era a primeira prova oral da minha vida, no dia 2 de novembro, finados. E aí, eu sentada, ele, doutora Su, quais são os tributos do Distrito Federal? Eu sei. ICMS, comecei a chorar. Aí ele, doutora Su, se acalma. Aí fez a segunda, eu sei. Aí comecei a responder chorando. Como era o Arnoldo Camanho, a gente já era amigo, ele aí não me chamou de doutora, falou, Su, não dá para responder todas as perguntas chorando. Vai com calma. Mas foi tudo bem, respondi tudo certo. Teve a prova de civil, um desembargador, que eu não lembro o nome, ele fazia pergunta,
Mas e é isso? E mais isso? E por que isso? Mas e daí? Não tinha uma conclusão. Aí eu, pronto, reprovei. E para minha surpresa, o Camanho tributário me deu 9,5. E esse desembargador me deu 10. Aí eu fui no gabinete deles, primeiro do Arnoldo, por que 9,5? Eu respondi tudo certo. Aí, você chorou. Tu já pensou fazer uma sustentação no Supremo chorando? O que mais eu posso contar? No primeiro ano, isso em 97, eu reprovei em tudo. Tudo que eu fazia, eu reprovava. Um recorte antes. Eu não tinha como me sustentar. Meus pais me deram, quando eu me formei, uma sala comercial no Centro Empresarial Brasília. E eu vendi a sala. Foi 50 mil na época. E eu dividi por 1.500, que era a minha despesa mensal. Aí deu 18. Aí eu tenho 18 meses para passar num concurso. Senão eu morro de fome e mato minha criança de fome. Em 18 meses eu passei para analista do TJDF. Eu estou sabendo que agora os cargos de Estado precisam pelo menos de 5 anos de estudo. O meu durou 3. Eu não sei o que aconteceu no mundo nesses 3 anos. Eu não assisti nenhum jornal, não assisti nenhuma novela, não fui ao cinema. No dia do meu aniversário, eu estava na biblioteca estudando. E como eu tinha um filho, eu separava a sexta-noite, o nosso dia. E aí a gente fazia o que ele queria, mas esse era o único momento que eu estava com presença plena com meu filho. Todos os outros dias era dedicada ao estudo. Quando dava 7h30 da noite, eu ligava do orelhão, existia o orelhão. E o Gabriel, com 2 anos e meio, começava a chorar. Mamãe, vem pra casa. Aí, olha o meu pedido para uma criança de 2 anos e meio. Filho, não chora. Seja forte. Porque se você chorar, mamãe não consegue estudar. E se a mamãe não conseguir estudar, não vai conseguir passar em concurso. Aí ele, tá bom, tá bom. No dia da minha posse de procurador do DF, meu filho tinha 5 anos. Eu o abracei assim, meu filho, eu sei que foi difícil para você. Ser forte todo esse tempo para dar condições da sua mãe estudar. Hoje, esse dia tão feliz e vitorioso, você é o grande ator. Aí quando eu soltei o menino, ele estava chorando, porque realmente foi muito difícil para ele. E depois de passar, eu não conseguia fazer o número 2 na minha casa. Eu tinha que ir para a biblioteca, 1 mês depois de tomar posse. Eu tinha que usar o banheiro da UNB. Na época do estudo para concurso, eu não tinha dinheiro. E eu tomava água, a cada 50 minutos parava 10 para beber uma água. E aí eu, não dá para ser assim. Aí eu passei a comprar um pão de sal sem nada. Porque se entrasse uma manteiga, se entrasse um queijo, já ficava mais caro. Eu colocava azeite, sal e comia o pão francês desse jeito. Fiquei pesando 39 quilos. Na época, foi dureza. Após 3 anos, eu consegui passar em tudo. Para procurador do DF, para magistratura do TJDF, para AGU, para procurador da Fazenda, para
Aí um monte de autarquia. Então o difícil é você aguentar com consistência, com determinação, até você conseguir passar. Sem descanso, com constância, com determinação, com a certeza, se essa anta conseguiu passar, eu consigo passar também. E por que eu escolhi a Procuradoria do DF? Meu filho pegou pneumonia, amidalite, enfim, dava 41 graus de febre. E aí eu dava dipirona, a febre baixava, ele ia dormir, aí eu pegava os processos que eu tinha feito, levava e me dava a quantidade de processos. Eu fiquei uma semana longe fazendo esse drive-thru. Na minha pós-graduação eram 70 candidatos. Os 70 passaram para juiz, para MP, para procurador da República. Só no meu concurso, que foi logo depois que a gente terminou, de procurador do DF, passaram 11 de 70. Passaram 11 e nós somos colegas até hoje. Não tirem da cabeça. Se essa anta consegue passar, eu também consigo. E mantenham constância. Meu ex-namorado, logo no começo do namoro, eu perguntei, eu ganho tanto, e você? Como antropólogo do Ministério da Saúde. Ganhava 1/3 do que eu ganhava. Menino, você ganha muito pouco, vai fazer direito. Aí ele, durante todo o relacionamento, ele fez direito, concluiu, pediu licença sem vencimento para estudar para concurso. Aí a gente terminou, mas continuou amigo. E aí, como é que vai o estudo? Depois de um ano, aí ele 6 horas. Aí eu falei, querido, nesse tempo de estudo, você tinha que estar, no mínimo, estudando 12 horas por dia. 4 de manhã, 4 de tarde e 4 de noite. 6 horas é muito pouco. Então, coloque como objetivo estudar 3 horas de manhã, 3 horas de tarde, 3 horas de noite. E daqui a 2 meses eu vou te ligar para te cobrar e saber se você está estudando 4. Isso para quem tem o dia inteiro, que era o meu caso, sem emprego e sem marido. Depois que eu passei para analista, eu combinei de trabalhar de manhã, porque lá é à tarde, de manhã de 8 às 2. Aí ia para o UNB, comia um pãozinho com azeite e dormia até às 3. E aí de 3 até meia-noite eu estudava. Sábado e domingo era o dia inteiro. Sabia que dá prazer ficar o dia inteiro estudando, por incrível que pareça? Eu tenho saudade da época que eu podia estudar o dia inteiro. É incrível isso, né? Mas é verdade. Como operadora do direito, quando eu entrei, estava no Código de 73, a gente tinha que entrar com recurso em tudo. E aquilo que a gente falava, achava que era óbvio que o autor tinha razão, a gente tinha que pedir dispensa, que dava muito mais trabalho do que fazer recurso. Aí eu perguntei para uma procuradora antiga, por que esses recursos protelatórios? Porque o Distrito Federal não pode se curvar por decisão desfavorável, a não ser que o Supremo assim decida. Então eu entrei nessa época. No meio, inventaram a tal da dispensa com súmulas administrativas, melhorou bastante. Veio a reforma do CPC e a Procuradoria ainda está na época do CPC de 73.
hoje a dispensa é muito difícil. Veja bem, o recurso tem que ter interesse jurídico e ou econômico. Às vezes tem interesse jurídico, o DF tem razão, mas é economicamente inviável. Eu fui obrigada a interpor um RESP por uma diferença de R$600. E eu levei um dia inteiro para ultrapassar a súmula 7 do STJ. Isso com uma lista de 200 processos na fila de milhões. Vocês, como operadores do direito, estejam certos que vocês vão trabalhar muito. 2 sobrinhas minhas, que têm 20 anos, estão fazendo direito na UNB, provavelmente influenciadas por mim. E a minha sobrinha caçula, quando tinha 10 para 11 anos, você vai fazer direito como suas primas? Ela, nem... Por que, Vivi? Porque a senhora trabalha demais. Então, olha a passagem dos tempos. Meu filho fez direito até o 9º semestre. E quando chegou no 9º semestre, que faltava só a monografia, ele, mãe, eu vou parar de fazer a faculdade, vou trabalhar com internet. Eu que ganhei a vida e sustentei meu filho pelo meu estudo, pela vida acadêmica, eu parecia uma galinha botando ovo. Aí ele, me dá um ano, mãe, me dá um ano. Se eu ver que não dá em nada, eu paro, volto, faço uma monografia e vou trabalhar como advogado. Só que um ano ele estourou. E olha só, hoje é um famoso digital influencer. 2 milhões no TikTok, 1,5 milhão no Instagram. É uma nova profissão. Vocês, lindinhas e lindinhos, vocês optaram para serem operadores do direito. Façam, vocês vão passar. E quando vocês chegarem lá, acho que vai ter inteligência artificial. Provavelmente não vão ter que fazer as petições mais simples e serão exigidos mais de massa cinzenta. Então estudem muito, exerçam a função de Estado, a função constitucional, a função constitucionalmente atribuída para os operadores de direito com dignidade, com competência, com eficiência, com moralidade. E sejam honrados e reconhecidos na instituição que vocês integram. E tenham a satisfação, como eu, que fiz o melhor que eu pude nas condições que eu tinha, parafraseando Portela. Então eu desejo a todos bons estudos, boas horas de choro, boas horas de diarreia. Eu liguei para o meu pai uma vez na UNB, pai, socorro, eu não paro de vomitar. E ele foi e me consolou, filha. Pensa que você chegou ao fundo do poço. Agora só tem que subir. Então, se vocês não chegaram ao fundo do poço, vão chegar. Quando chegarem, pensem, agora é só subida. Muito obrigada pela atenção. Obrigada.